Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui no presencial e a você que está aí em casa, nos ouvindo, nos assistindo, permitindo que a gente compartilhe um pouco do Evangelho com você nessa noite. Estou muito feliz em estar aqui, primeiro por estar aqui com vocês, né? Igreja é isso, né? A eclésia, o ajuntamento de pessoas, né? O agrupamento de pessoas, e a gente esteve separado aí por tanto tempo. Minha alegria é dupla, porque hoje também é aniversário do meu pai, que deve estar assistindo a gente. Deus abençoe o senhor, e obrigado por tudo. A gente vai ler e vai conversar aqui um pouquinho sobre Pedro. Não Pedro aqui, mas o apóstolo Pedro. E a gente vai fazer antes uma oração e a gente já lê a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo, obrigado por estarmos aqui mais uma vez para poder aprender da Tua palavra, compartilhar e partilhar da Tua palavra. Tu sabe o quanto nós somos limitados, o quanto somos carentes da Tua graça, do Teu perdão diariamente, do Teu amor e da Tua misericórdia, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nem estaríamos aqui, Senhor, mas o Senhor insistentemente nos mantém nos Seus caminhos e nos mantém com a Sua graça. Que essa palavra vá de encontro aos corações e que fale aos corações e que permaneça, Senhor, na mente, para que dê frutos e para que o Teu Evangelho permaneça no coração de cada um, inclusive no meu. É o que eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço. Amém. Vamos só ler, e aí eu deixo os irmãos aqui sentarem, vocês aí já devem estar sentados. Mateus, capítulo 26, a gente vai ler do versículo 31 até o versículo 35. Primeira vez que eu estou usando esse microfone aqui, eu não sei se isso vai dar certo, mas a gente tem fé. Mateus 26, 31 a 35 diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós, para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Os irmãos podem sentar. Pedro, apóstolo. Pedro, ele era o líder incontestável dos discípulos. Ele é quem estava sempre à frente. Ele era quem sempre falava. Ele era a pessoa impulsiva de todos eles. Era sempre Pedro quem dava a palavra, quem tomava frente. Não sei se essa liderança de Pedro foi algo natural ou foi imposta por Pedro de tanta insistência. Mas Pedro, de fato, era o líder de todos os discípulos. E Pedro, ele tinha uma capacidade assombrosa de demonstrar uma fé inabalável, uma fé indestrutível, uma fé que ninguém poderia duvidar. E no minuto seguinte, cair na dúvida, na incredulidade, que só Pedro conseguia fazer. Pedro era capaz de olhar para Cristo e falar: Cristo, me chama para ir contigo aí andar nas águas que eu vou. Pedro era assim, uma fé nunca antes de vista. E ele vai, e anda sobre as águas. E no momento seguinte, Pedro já está se afogando nas suas próprias dúvidas e incredulidades. Esse é Pedro, inconstante, ou tão constante quanto uma gangorra. Ora ele está no céu, ora ele está na terra. Pedro é capaz de demonstrar convicções claras, certezas claras daquilo que ele acredita, uma demonstração de fé em palavras, que é para ser admirada por todo mundo. O hino que a gente cantou, a parte é dita por Pedro.
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no minuto seguinte, Pedro já diz, Senhor, não vai por esse caminho não, que não vai dar certo, Senhor, não faz isso não. Que já é repreendido por Jesus. Esse é Pedro. Jesus chega para os discípulos e fala, eu vou lavar o pé de todo mundo aqui. Todo mundo quieto. Mas Pedro fala, não, Senhor, o meu não, o meu jamais. Eu é que devo lavar os pés do Senhor, não o Senhor lavar meus pés. Isso nunca vai acontecer. Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. Senhor, então lava tudo. Então dá logo um banho geral. Pedro é assim, inconstante, 880. Para Pedro não tem meio termo. Ou ele vai com tudo, ou ele retrocede tudo. Esse é Pedro. E não é à toa que Pedro está nesse cenário, na centralidade da história da humanidade. Pedro está bem ali, depois do Antigo Testamento e logo no começo do Novo. Por quê? Porque Pedro, a personalidade de Pedro, retrata muito a gente. A gente consegue se enxergar muito em Pedro. Não só a gente, mas o povo de Israel inteiro também. É possível você ver as características semelhantes em Pedro e neles. Eu não vou passar por todas as histórias do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é uma história em que o povo de Israel, Deus vem, levanta, eles vão e caem novamente. É sempre nesse círculo. Só uma passagem que eu acho bem interessante, que é a de Êxodo. Eles estão lá e Deus está fazendo um pacto com o povo de Israel, falando que é o Deus deles, que vai levar eles para uma terra boa e tudo mais que a gente já sabe. E o povo de Israel está lá, Senhor, se o Senhor disser vai, a gente vai. Se o Senhor disser vem, a gente vem. Se o Senhor falar fica, a gente fica. O Senhor é o nosso Deus, o único Deus. Não temos nenhum outro Deus além do Senhor. A gente faz tudo pelo Senhor. Você caminha 3 capítulos de Êxodo, eles estão adorando um bezerro de ouro. Falando, esse bezerro de ouro aqui é o nosso Deus. Nos tirou com pata forte aqui do Egito. É o retrato do povo, é o próprio Pedro. Pedro é desse jeito. E nós também não somos diferentes. Vocês já devem estar pensando aí em quanto nós somos inconstantes. Talvez, não no momento seguinte assim das declarações, mas talvez ao longo da vida. Como a gente está tão próximo de Cristo, e aí depois de um mês, uma semana, a gente está tão longe de Cristo. Voltando agora para o texto. Primeira parte onde Jesus fala, essa noite aqui, vai todo mundo me negar. Essa noite aqui, vai todo mundo embora. Essa noite eu vou ficar sozinho. Ninguém vai ficar comigo. Mas fiquem tranquilos. Depois da minha ressurreição, eu vou estar com vocês de novo. O mais interessante de Jesus aqui nessa primeira fala é que ele vai passar por algo terrível. Logo ali depois no Getsêmani, muitos dizem que não é o começo das dores, mas é quando Cristo de fato aceita todo o sofrimento que ele vai passar. Tudo isso que aconteceu com Cristo, ele já sabia disso anteriormente. Todo o saber do que ele vai passar já lança na vida dele um assombro de sofrimento. Jesus não começou a sofrer ali, ele já sabia do que viria. Ele já sabia o que ia acontecer. Eles já sabiam que iam negar, que iam trair, que iam bater nele, que iam crucificá-lo. Mas ainda assim, o foco de Jesus aqui é os outros. Ainda assim, à beira da crucificação, Jesus não está pensando em si, Jesus está pensando nos outros. Jesus está pensando, eu sei o que vai acontecer com vocês. Vai todo mundo me negar, vai todo mundo embora, porque eu sei, eu tenho que passar por isso sozinho. Mas calma, eu vou ressuscitar e eu vou estar com vocês de novo. Ainda assim, ele se preocupa com os outros. E se a gente seguir o texto e seguir a fala de Pedro, é impressionante como Pedro é o contraste disso. Enquanto Jesus se preocupa com os outros, Pedro está pensando nele. Senhor, espera lá, eu não. Não, eu não. O Senhor está falando de mim como se eu fosse todo mundo. Não é bem assim não, Jesus. Não é desse jeito. Pedro está preocupado com a sua própria reputação.
Pedro está preocupado com o que vão pensar dele. Peraí, como assim eu? Sou o líder de todo mundo aqui, é eu que falo, é eu que me imponho. Não, Jesus, eu não. Jesus pensa em todo mundo. Pedro está pensando só nele. E quantas vezes a gente é assim? A gente não pensa em Cristo, não pensa nos outros, não pensa em ninguém e pensa só na gente. É o retrato de Pedro. Eu quero deixar uma coisa bem clara logo no começo. Pedro acredita no que ele está falando. Para Pedro isso é verdade. Ele quer realmente estar com Cristo. Para onde Cristo for, ele quer ir junto. Pedro não é hipócrita. Pedro não é mentiroso. O problema de Pedro é o orgulho. O problema de Pedro é a arrogância, é a soberba, não a mentira. Pedro está sendo honesto aqui. Ele está sendo arrogante, sim, mas ele está sendo honesto. Jesus, eu quero estar contigo. E se for preciso, eu morro. Pedro está sendo honesto, mas está sendo orgulhoso. Essa autoconfiança, esse orgulho, esse achar que a sua fé é indestrutível, é o começo do abismo. Quando a gente se acha muito, acha que a nossa fé é maior do que a fé de todo mundo, acha que, sei lá, porque eu estou aqui, porque eu estou 3 anos com Jesus na cabeça de Pedro, minha fé é inabalável, faço parte da igreja, cara. Não, eu canto, eu prego, faço parte do círculo de oração, jejuo quarta-feira, guardo tal dia. Não, eu não. Pedro tinha orgulho da sua própria fé, e foi essa arrogância que lançou ele precipício abaixo. O Lewis vai dizer que o orgulho é o grande pecado. Se ele não for o maior dos pecados, ele é pelo menos a raiz do pecado. Lewis vai dizer que o que fez o diabo ser o diabo foi o orgulho e a arrogância. Lewis vai insistir que o orgulho foi o pecado que o diabo ensinou ao próprio homem para praticar. É o orgulho de Pedro e o orgulho nosso que faz a gente tomar as nossas decisões com base unicamente só na gente, em detrimento da palavra de Deus. É o orgulho que faz e que fez Adão e Eva darem ouvidos às serpentes e não a Deus. É o orgulho que deixa a gente tomar todas as nossas decisões a parte das decisões de Deus. E é esse orgulho que talvez te faça se arriscar demais, se aproximar demais do pecado, brincar demais com o pecado. Pedro não se acha só muito bom. Pedro se acha superior a todo mundo. Pedro vai responder para Jesus: não, Jesus, pode ser que os outros vão te trair, pode ser que eles te neguem, pode ser que Mateus vá embora, pode ser que André te abandone, até João, eu acho que ele não aguenta mesmo, mas eu? Não, eu vou estar contigo até o fim. Pedro se esqueceu de considerar o outro sempre superior a si mesmo. Mas Pedro se acha melhor do que todo mundo. E é o que Jesus vai dizer, é que todos vão negar ele. E nesse nível, aos pés da cruz, nesse horizonte aos pés da cruz, todo mundo é igual. Todo mundo está no mesmo nível. É todo mundo pecador, carente da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Nesse nível, nessa horizontalidade dos pés da cruz, não existe etnia, não existe condição social, econômica, não existe idade. Todos estamos no mesmo nível, todos carentes e precisando do perdão de Deus. E olha que interessante, Pedro está tão convicto de sua fé, que ele discute com Jesus. Já parou para pensar nisso? O que o texto está dizendo? Ele andou com Jesus, ele sabia quem era Jesus, sabia que era Deus, ele mesmo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas nesse momento, Pedro acha que sabe mais que Jesus. Não, Jesus, o senhor está errado, o senhor não está certo. Desculpa eu falar, mas o senhor não me conhece tanto assim quanto o senhor pensa. Eu sei até onde eu vou, eu sei o que eu aguento. Essa arrogância e essa soberba. O pecador, um grande problema do pecador é achar que ele se conhece mais do que Cristo nos conhece.
Esse é o cenário. Jesus confronta todo mundo e diz: vocês vão me deixar, mas calma, na ressurreição a gente se encontra. Pedro, montado em sua soberba, diz que não. E aí, a gente caminha para Mateus, aí eu vou pedir para os irmãos abrirem, você que está em casa também, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 69 até o 75. Enquanto vocês procuram, eu vou ler um versículo de Lucas 22, porque essa parte, essa história, ela é contada nos evangelhos. E Lucas diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, ou seja, Jesus. Pedro seguia de longe. E aí a gente vai entrar no texto de Mateus 26, do 69 ao 75, que diz assim: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu vou ler também, vocês não precisam abrir, o versículo 61 de Lucas 22, que é logo depois da última vez que Pedro nega, está escrito assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes do cantar do galo. Primeira coisa que me chama a atenção, depois do aviso de Pedro e agora aqui quando ele de fato nega, é que o texto de Lucas vai dizer o quê? Que Pedro seguia Jesus de longe. Percebe que agora, seja lá qual for a motivação, se é medo, preocupação, covardia, para Pedro já não é mais interessante estar próximo de Jesus. Para Pedro já não é bom se relacionar com Cristo de perto. Para Pedro, o que é bom agora é manter distância de Cristo. Pedro, que disse que, se possível, morreria por Jesus, se fosse preciso, agora acompanha Jesus de longe. Não quer mais se relacionar, não quer mais estar perto, não quer mais que as pessoas confundam ele com um discípulo de Cristo. Olha o nível que Pedro chega. O começo do nosso esfriamento, e eu sei porque já passei por isso, começo da nossa queda, geralmente ele começa assim, com distanciamento de Cristo. Quando a gente vai aos poucos se afastando de Jesus, a gente começa a olhar Jesus só de longe, a gente começa a observar Jesus só de longe, sem querer muito comprometimento, sem querer muito se relacionar. Onde a gente está, no trabalho, na faculdade, na escola, a gente não quer que as pessoas saibam que a gente é discípulo de Cristo. E é assim que começa, se distanciando. E cada vez que a gente se distancia de Cristo, a gente vai se aproximando do pecado. Qualquer coisa que ameace a sua proximidade com Jesus, por mais inofensivo que pareça, é uma ameaça. Por mais inocente que pareça, se afaste. Pedro começou assim, acompanhando Jesus só de longe. Não só Pedro, João também estava aqui, acompanhando Jesus só de longe. A primeira vez que Pedro é confrontado, que chegam para Pedro e falam: você estava com Jesus também. Parece, pela leitura do texto, que Pedro é pego meio de surpresa. Ele está andando distante,
Só para vocês entenderem, eu vou tentar desenhar verbalmente. O lugar onde Cristo estava é um pátio, né, um jardim circular, e os cômodos, né, ficam em volta, os alojamentos ficam em volta, e tem uma só entrada. Então é muito possível que Pedro e João estivessem ali naquele pátio, naquele jardim. E aí quando Pedro está ali, Jesus muito possivelmente está sendo julgado em alguma varanda daquelas acomodações que ficavam em volta. Então Pedro, já distante de Cristo, ele é questionado de surpresa. Você estava com ele. Você é da parte de Jesus. Ele meio que de surpresa já está distante. Já baixou um pouco a guarda, já não está mais tão vigilante, já está distante de Cristo. Vem uma pergunta dessa de surpresa? Não, eu não tenho nada com esse homem não, sequer o conheço. E o interessante é que é gradativo esse afastamento. Ele começa indo de longe, ele começa negando Jesus de surpresa, depois ele começa a ser mais enfático. Quando questionam ele uma segunda vez, ele já é mais enfático. Não, eu de fato não conheço Jesus. E se a gente continuar no texto, o que é mais impressionante é que Pedro jura e pragueja, dizendo que não conhecia Jesus. A mentira dele já está até quase se tornando uma verdade. Ele já está quase que convicto da mentira que ele está dizendo e da falsidade que ele está vivendo. Jurar para Pedro aqui é dizer, em nome de Deus, eu juro por Deus que eu não conheço esse homem. Eu juro por Deus, pelos céus, que eu nunca vi esse homem. Olha o nível que Pedro chega. Pedro começa a praguejar, que pragas venham para mim, que eu morra se um dia eu conhecer esse homem. Quantas vezes durante a vida a gente não nega Cristo? Quantas vezes a gente já se acostumou em algum momento, em alguma esfera da nossa vida, a negar a Cristo? E hoje parece mais comum negar a Cristo do que viver Cristo. O texto que eu li de Lucas, diz que então Jesus fixou os olhos em Pedro. É nesse cenário, Pedro ali no jardim, possivelmente Jesus sendo julgado um pouco mais em cima, e ele fixa o olhar em Pedro. Eu e a Patrícia, a gente estava num casamento uma vez, ao ar livre, e do lado assim tinha um elevado, né, de gramado, e todas as crianças estavam ali. E eu, a Patrícia, estava lá do outro lado, e o Arthur desse lado aqui, sentado com as crianças. E a gente estava impressionado quão eles estavam comportadinhos, sentados ali. E aí a Patrícia falou, lá o Arthur lá, ó. Ele nem sabe onde a gente está, já perdeu a gente de vista faz tempo. Mas a gente não tinha perdido ele de vista. Jesus nunca perdeu Pedro de vista. Pedro se perdeu. Pedro ficou distante. Jesus nunca perdeu ele de vista. Jesus nunca te perdeu de vista. Eu não sei para onde você foi, até onde você foi, o quanto você já negou. Eu sei de mim. Eu sei o quanto eu já me afastei, o quanto eu já neguei, o quanto eu já disse não para Cristo. Eu não sei você. Mas Jesus nunca te perdeu de vista. Jesus sempre esteve com seus olhos fixos em você. E o interessante é que assim, eu imagino que Jesus olhando Pedro trair ele, negar ele, deve ter rasgado o coração de Jesus. Cara, ele era meu discípulo. Ele era meu amigo. A gente está junto há 3 anos, cara. A gente passou por tanta coisa. Ele já viu eu fazendo milagre, ele já viu eu curando, já viu eu ressuscitando gente. A gente estava junto sempre. E ele está me negando ali, cara. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já tinha dito para Pedro que aquilo ia acontecer. Mas eu tenho plena convicção que Jesus Cristo, enquanto humano, aquilo rasgou o coração dele. Aquilo fez sofrer tanto quanto os pregos nas mãos e nos pés, vendo Pedro ali, seu amigo, trair, dizer que não o conhecia. E não só Pedro, não tinha ninguém ali mais. Jesus estava sozinho. Mas o olhar de Cristo para Pedro, embora eu tenha certeza, carregado de angústia, de dor e de tristeza, também tinha graça, também tinha misericórdia naquele olhar, que fez Pedro cair na real.
que fez Pedro chorar e se arrepender do que estava fazendo. Jesus nunca tirou os olhos. Agora a gente vai ler, se os irmãos quiserem abrir, em João agora, no capítulo 21, a gente vai ler o versículo 15 até o versículo 17. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto aqui é logo depois da ressurreição de Cristo. E depois da ressurreição, ele estava conversando com todo mundo e de repente ele chama Pedro para uma conversa um pouco mais particular. E aí eu fico pensando, o texto não diz, mas eu fico pensando em Pedro. O que Pedro deve ter pensado? Na certa, Pedro estava esperando uma repreensão. Na certa, Pedro estava esperando, no mínimo, aquilo que a gente já falou, é aquilo que a gente pelo menos já ouviu. Eu te disse, Pedro, eu te avisei, eu não te falei? Agora você acha que depois de tudo que você fez, depois de você ter saído, depois de você ter me negado, depois de ter se envolvido com vícios, depois de ter se envolvido com pornografia, depois de ter sido adúltero, mentiroso, desonesto, depois de tudo isso que você fez por aí, você acha que você vai voltar assim? Às vezes é isso que a gente pensa que vai ouvir quando a gente vai voltar. Às vezes é isso que eu pensava também, quando eu estava voltando. Mas o que Jesus diz é: Pedro, você me ama? É só isso que importa, cara. Você sabe que tudo que a gente viveu, você sabe os 3 anos que a gente ficou junto. Você me ama, cara? É só isso que importa. Não importa até onde você foi, o que você se envolveu, tudo que você fez. Não importa, cara. Você de fato me ama? Você de fato quer estar comigo? É realmente isso que você quer? E aí, Pedro não deve ter só imaginado o que Cristo diria, mas ele deve ter imaginado também o que ele diria para Cristo nesse encontro. Né? Chegar para o Senhor e falar: Senhor, me desculpa, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia onde estava a minha cabeça, eu não sabia nem quem eu era mais. Ficar sem o Senhor não dá, a batida do coração não é a mesma, as noites são intermináveis, eu não aguento mais ficar sem o Senhor, eu não aguento mais ficar afastado por tudo que eu fiz. Será que eu tenho ainda uma segunda chance? Será que existe alguma maneira de apagar o passado e recomeçar, e ir daqui para frente, e conseguir estar com o Senhor de volta, e conseguir ser seu amigo de novo? Será que isso é possível? Eu imagino o turbilhão de coisas que passavam pela cabeça de Pedro. Será que é possível para mim ainda? Depois de tudo que eu fiz? Depois de ter negado a Ele na frente de todo mundo? Percebe que nessa narrativa a gente tem 3 vezes usado o termo todos. Jesus fala que todos vão negar, todos dizem que não, porque não foi só Pedro. Pedro falou que não ia, e aí todos repetiram: a gente também não, viu? A gente aqui vai para tudo. Então, Jesus diz que todos vão negar, todos dizem que não, todos eles negam. Então está passando um turbilhão na cabeça de Pedro. Será que é possível ainda? E aí, Pedro não recorre mais a si, não recorre mais ao seu intelecto, ao seu conhecimento,
ao que ele sabia da tradição judaica, da lei judaica. Ele não recorre mais ao que ele viveu com Cristo, ele não recorre mais a nada. Ele diz: Senhor, tu sabes. Eu não sei, eu achei que eu sabia. Eu achei que eu me conhecia. Eu achei que eu me conhecia mais do que o Senhor me conhece, mas eu não me conheço. E se o Senhor me deixar de novo, eu vou para a vala de novo. Eu vou para fora de novo. Senhor, tu é que sabe. O interessante desse texto é que, se a gente pegar no original, quando Jesus pergunta se Pedro o amava, o termo que Jesus usa nas duas primeiras perguntas é um amor incondicional. É aquele amor que se entrega. É aquele amor que morre pela pessoa amada. É um amor assim descomunal. É um amor que não dá para descrever em palavras. Que é justamente o amor que Pedro falou que tinha. Eu morro por você se for preciso. E é essa pergunta que Jesus faz. Você me ama, Pedro, nesse nível? E a resposta de Pedro, no original, não é eu te amo nesse nível, tu sabes. É mais ou menos como: Senhor, eu tenho afeição pelo Senhor. Pedro está totalmente humilde. Pedro está totalmente quebrantado. Ele sabe que não depende dele, que depende da graça. Ele sabe que não depende mais do esforço próprio, que depende de Cristo. Ele sabe que não depende das coisas que ele fez, das coisas que ele acredita, do que ele sabe sobre si. Ele sabe que depende de Jesus. Senhor, eu nem ouso dizer isso aí que o Senhor está dizendo. Eu tenho afeição para o Senhor e o Senhor sabe. Pedro, ele foi orgulhoso, ele foi soberbo, mas Pedro nunca foi desonesto. Pedro nunca foi mentiroso, ele realmente queria estar com Cristo. E aí Jesus insiste: você me ama, Pedro? E na terceira pergunta, Jesus desce ao nível de Pedro. O amor que ele usa nessa última frase é a mesma que Pedro utiliza. Ele pergunta para Pedro: Pedro, você tem afeição por mim? Porque Jesus é assim. Jesus, ele desce no nosso nível. Ele podia estar lá em cima e não querer saber de nada. Mas ele nos conhece, resolveu descer aqui, viver e conviver com a gente, nos entender, nos compreender, viver com a humanidade. Ele nos conhece, ele desceu ao nosso nível, para demonstrar realmente o que é amor, para demonstrar realmente o que é amar alguém. Para a gente encerrar aqui, evangelho verdadeiro, evangelho genuíno, aquele evangelho que salva, aquele evangelho que restaura, que cura, que perdoa, é o evangelho do encontro. Mas não é o encontro com normas, com regulamentos, com doutrinas complexas, com líderes, encontro com, sei lá, algum regulamento de moral, alguma coisa nesse sentido. Não que essas coisas não tenham seu valor e não tenham sua relevância. Mas o Evangelho é o encontro com a pessoa de Cristo. O Evangelho só fez sentido para Pedro quando ele de fato teve encontro com Cristo. Porque ele sabia de todos os mandamentos, ele sabia das leis e de tudo mais. E o Evangelho só vai fazer sentido para a gente quando a gente de fato se encontrar com a pessoa de Cristo e entregar tudo a Ele, e dizer que tudo depende dEle, que nada depende de mim, e que tudo é por Ele e nada é por mim, e que se depender de mim a minha salvação, eu vou perder ela daqui 10 minutos, mas graças a Deus que a minha salvação depende de Cristo, e é Ele quem me mantém. Tem uma música do Kirk Franklin que diz que Cristo é quem perdoa. Não é nada surpreendente essa frase. Não precisaria de nenhum letrista para escrever isso, né? Até eu conseguiria escrever uma frase assim, simples. Não para Pedro. Pedro sabe o que essa frase significa. Só quem precisa diariamente desse perdão de Cristo sabe o que essa frase significa. Só quem esteve lá fora, no lamaçal, na escuridão, nas trevas, quem se perdeu lá fora, sabe o que essa frase significa, que é Cristo quem perdoa. A minha oração hoje é que eu não sei até onde você foi,
até o quanto você negou, a minha oração hoje é que o olhar de Cristo te alcance, que a graça dele te alcance, e que você ainda hoje tenha um encontro com esse Jesus que vai de fato mudar a sua vida, que vai mudar o seu coração, que vai transformar a sua mente, que vai fazer de você uma nova pessoa, que não vai mais deixar você ficar distante de Cristo, mas vai colocar você próximo de Cristo, que não vai mais deixar você negar Cristo em outras situações da sua vida, mas vai te manter firme ali, na palavra de Cristo, na graça de Cristo e no amor de Cristo. Essa é a minha oração, e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, e que o Evangelho possa de fato fazer morada nos nossos corações. Amém.